Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setor O, Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Aleluia, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite abençoada, dia 4/6/2024, às 19h04. Nós estamos aqui mais uma vez, irmãos, para esse estudo bíblico da palavra. Aqui quem fala é Pastor William, e estamos aqui mais uma vez para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jamais andará, para o reino da luz virá. Jesus é o caminho. Glória a Deus, irmãos. Antes de estar aqui cumprimentando todos os irmãos que estão aí na live, e antes aqui de darmos início a esse estudo bíblico, a essa revista dessa noite de hoje, né? Nós vamos estar aqui fazendo uma oração agradecendo ao Senhor por tudo que Ele é nas nossas vidas. Amém? Oremos ao Senhor nessa noite. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos nessa noite abençoada, Pai. Estamos aqui para mais um estudo bíblico da palavra, pedindo que o Senhor venha nos abençoar com a sua doce e maravilhosa presença, Pai. Que o Senhor venha aqui repreendendo todo impedimento, Senhor, toda objeção que muitas vezes se levanta no mundo espiritual. Nós repreendemos nessa noite para que dê tudo certo e que Teu Espírito Santo venha nos direcionando, Pai, no ensino da Tua palavra. E desde já, meu Deus, receba a honra, o louvor e a glória. E desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui já estar abençoando toda a minha família, que já está aí, né? Minha esposa, meus filhos. Quero abençoar aqui a nossa irmã Maria Alice, que já está aí também. Nossa irmã Nilde Vila Nova. A minha prima Júlia. A nossa irmã Célia também está aí também, né? Que Deus abençoe a todos que já entraram e que vão entrar também. E depois vão estar também acompanhando pelo YouTube. Deus abençoe a vida de todos nessa noite. Amém? Vamos aqui dar início a mais uma lição abençoada da palavra do Senhor. Vou colocar aí na sua tela a lição. Já está aí. Nós estamos estudando, nossa diaconisa Daniele, né? Está aí também. Deus abençoe a diaconisa e toda a família. E nós estamos estudando nesse
segundo, meu Deus do céu, deu um branco agora. Segundo trimestre, né, irmão? Segundo trimestre, é isso? Segundo trimestre de 2024, irmão, se eu tiver errado, me corrija. Que às vezes dá uns brancos aqui. Glória a Deus, irmãos, me corrija aí se eu tiver errado, viu? Segundo trimestre de 2024, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E nós vamos estudar a lição número 10. Lição número 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. Desenvolvendo uma consciência de santidade. Glória a Deus, essa é a revista de hoje. Nós já estamos aí também na sua tela o texto áureo. O texto áureo diz assim, está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Versículo bem conhecido, mas que vai ser bem importante aqui para a nossa lição de hoje. Hebreus 12, 14. Diz o seguinte: segui a paz com todos, todos sem exceção, né? Pastor William, até com o inimigo. Irmãos, se a pessoa quiser ser seu inimigo, ela vai ser o seu inimigo. Mas você não pode ter nenhum ser humano como inimigo, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas contra os principados e potestades do ar, né? Contra o Satanás e seus demônios. Então esse versículo diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós vemos que santificação não é uma opção. Santificação é uma necessidade que nós temos. Verdade prática. Na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Na jornada para o céu, a santidade, irmãos, ela é indispensável para todo cristão. E a leitura bíblica que você vai estar lendo na sua casa é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 21. 1 Pedro capítulo 1, perdão. Creio que eu falei capítulo 13, né? Se eu falei errado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 21 é a leitura bíblica. Nós vamos estar aqui na apresentação da lição. Quais são os objetivos da lição de hoje, irmãos? Primeiro objetivo, apresentar a perspectiva bíblica da santificação. Segundo objetivo, descrever a abrangência dos estágios da santificação. Terceiro objetivo, distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Então já vamos aqui para a introdução da lição, já estamos aqui em aula, né? Introdução. A introdução diz o seguinte: a palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente, e por isso sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma, ninguém verá o Senhor. É forte, né? Então aqui está falando de uma consciência que nós temos que ter a respeito da santidade. Nós temos que ser conscientes, irmãos, que nós temos que buscar a santificação. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Essa consciência, ela vem através do novo nascimento. Essa consciência, ela vem através da mente transformada, como diz lá em Romanos capítulo 12, né? Que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então, somente com a mente transformada, com outra mente, outra maneira de pensar, outra cosmovisão, é que nós podemos ter essa consciência de que nós precisamos ser santos. Vou dar um exemplo prático aqui. Já dei esse exemplo algumas vezes, né? E creio que vários irmãos também já passaram por isso. Vou dar um exemplo prático. Quando eu estava no mundão, quando alguém falava de céu, quando alguém falava de salvação, eu achava que eu ia ser salvo. Eu achava que eu ia para o céu. Se alguém perguntasse, você acha que vai para o céu? O que eu pensava? Não tinha a mente iluminada ainda pelo Espírito Santo, né? Eu pensava assim, eu acho que eu vou para o céu. Eu não faço mal a ninguém.
eu faço mal só a mim mesmo, mas não faço mal a ninguém. Era essa a mente que eu tinha, né? Então, ou seja, eu não tinha uma consciência que eu precisava de uma santificação, não. Eu já me achava justo, já me achava digno. Que eu falava, eu não mato, eu não roubo, eu faço bem. Que às vezes ajudava, né? Uma pessoa que outra ali achava que era por obras, né? Fala, então eu acho que eu vou pro céu. Eu sou uma pessoa boa. Não é isso? Não é essa consciência que a gente tem, irmãos, quando a gente ainda não tem o Espírito Santo de Deus. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, quando a palavra de Deus entra nos nossos corações e quando nós nascemos de novo, que a nossa mente é transformada, aí nós temos a consciência de o quanto nós somos pecadores, o quanto Deus é santo, né? E o quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Não é assim que acontece? Então essa é a consciência que nós temos que ter da santidade. Essa consciência, ela é despertada pelo Espírito Santo. Ela não vem de nós, ela não vem do nosso intelecto humano, ela não vem do nosso raciocínio humano, não. Ela vem da mente do Espírito. É o Espírito que testifica com o nosso espírito, né? Que nós somos filhos de Deus, mas que nós temos que ter o arrependimento, o perdão de Deus sobre as nossas vidas, e aí sim nós vamos ser salvos, né? Pela graça de Deus. Pela graça nós somos salvos. Mas nós temos que ter essa consciência que não é de qualquer maneira. Se a pessoa pensar assim, não, Deus é bom, Deus é amor, se prega muito isso, muitas vezes se fala muito isso, né? Não, Deus é amor, Deus é perdão, Deus ele perdoa. Se a pessoa tiver essa consciência aí, irmãos, está faltando a conscientização que nós precisamos nos santificar a cada dia. É um processo, nós vamos falar aqui alguns detalhes, é um processo, ao mesmo tempo esse processo ali de separação é instantâneo, mas ao mesmo tempo ele é progressivo também, dia após dia. Amém? Dito essa introdução aqui, nós já podemos avançar para o tópico 1. Tópico 1 tem como título a perspectiva bíblica da santificação. E o subtópico 1 vai dizer santificação no Antigo Testamento. Vamos ver um pouquinho, né, o que quer dizer santificação no Antigo e no Novo Testamento também. Já falamos aqui algumas vezes que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, alguns pedaços em em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego e algumas porções em aramaico. Então vamos lá, santificação no Antigo Testamento. Do hebraico, kodesh, santidade, é um substantivo masculino que significa sacralidade. Olha só, sacralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte, separado. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Esse final aí, né, resume tudo. Santificação significa ser separado para Deus. Nós somos separados para um propósito, e esse propósito é adorar a Deus, reconhecer a Deus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador nosso, né? Reconhecer Jesus e viver uma vida consagrada, uma vida separada a Ele, colocar Ele acima de todas as coisas, colocar Ele em primeiro lugar. A Bíblia fala que nós temos que amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Aqui não está falando em partes, né? Está falando em toda a alma, todo o nosso ser. Amar a Deus de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Amar a Deus acima de todas as coisas. Pastor, nós conseguimos fazer isso perfeitamente? Nós não conseguimos ainda nessa terra, porque nós estamos ainda, irmãos, convivendo com duas naturezas. A nossa natureza espiritual, que é santificada pelo Espírito, mas também a natureza carnal, a natureza pecaminosa que herdamos ali de Adão, né? Ainda vivemos, a carne milita contra o Espírito contra a carne, mas nós estamos no processo, nós temos que passar pelo processo. Vamos falar aqui do processo da salvação. O processo da salvação envolve três coisas: justificação, santificação e glorificação. Nós somos justificados quando nós recebemos Jesus como nosso único, suficiente e verdadeiro Salvador. Aí a Bíblia fala, justificados, pois, pela fé,
agora temos paz com Deus. Depois nós passamos para o processo da santificação, que é a limpeza, que é a lavagem, né, pela palavra. Vamos dar um exemplo aqui. Se você pegar algo muito sujo, você não vai conseguir tirar a sujeira de uma hora para outra. Você pega ali algo que tem muito tempo, que está ali sem uso, muito tempo que está ali pegando sujeira. Quando você pega para lavar essa coisa, você vai conseguir lavar? A primeira lavagem já vai ficar perfeita? Não vai, né? Então essa lavagem, irmãos, que Jesus faz nas nossas vidas é dia após dia. É uma lavagem progressiva. Ele está tirando todas as lamas, todas as sujeiras, todas as poeiras, né, que está impregnado em nosso ser. Ele vai tirando ali pouco a pouco através da sua palavra. Esse processo, pastor William, é até quando? Esse processo é até quando Jesus voltar para buscar a sua igreja ou quando ele nos chamar. A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la até o dia de Cristo. Amém? Então esse processo é por toda a nossa passagem terrena. Vai durar toda a nossa passagem terrena. Meu irmão Francisco Vasconcelos, né? Tá aí. Deus abençoe, irmão Francisco. Jesus abençoe o irmão e todo o ministério também, né? Em nome de Jesus Cristo. Então, dito isso, irmão, já podemos avançar, né? Para o subtópico. Para o subtópico 2. Nós vimos o que significa santificação no Antigo Testamento, né? Agora vamos ver no Novo Testamento. O verbo grego, perdoe, viu, irmãos? Não sei falar em grego. Mas aqui diz, ó, o verbo grego agiadzo quer dizer santificar. Traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. Esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. Nesse sentido, nossa diaconisa Erenilde, né, está aí também. Jesus abençoe a irmã Erenilde e toda a família. Então aqui continua, irmãos. Ó. Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto. Aquilo que nós falamos, né, no tópico anterior. É uma obra do alto. É uma obra autêntica do alto. Nós só podemos ser totalmente limpos, santificados, né? Totalmente santos, através da ação do Espírito Santo. Não é o nosso esforço humano, não é. Por mais que a gente esforce para ser uma boa pessoa, por mais que a gente esforce para ser uma pessoa honesta, por mais que a gente esforce para ter um bom caráter, irmãos, isso aí nunca seria suficiente para a salvação. Porque a salvação é uma obra que se inicia em Deus, e é Deus que aperfeiçoa ela, e é Deus que completa ela. Ou seja, ela se inicia em Deus e ela termina em Deus. Pastor William, qual é a nossa parte? A nossa parte é crer, a nossa parte é se arrepender e a nossa parte é querer. A nossa parte é querer a mudança, irmãos. E, Pastor William, isso também exige esforço? Exige esforço. Sempre eu digo, nós não somos salvos por esforço. O nosso esforço nunca vai ser suficiente para nos salvar. Nós não somos salvos por esforços, mas é com esforços. Ou não é necessário esforço para renunciar a esse mundo? É ou não é necessário esforço para renunciar a esse mundo? Para largar as coisas que não prestam, irmãos? É ou não é necessário um esforço? É necessário um esforço. Para orar, é necessário esforço ou não? É necessário esforço. Aliás, irmãos, tem coisas que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Nem tudo que nós precisamos fazer nas nossas vidas, nós vamos gostar de fazer ou nós vamos querer fazer, né, todas as vezes. Nem sempre nós vamos gostar e nem sempre nós vamos querer. Por exemplo, nós precisamos trabalhar. Eu gosto de trabalhar, mas não é todas as vezes que eu acordo disposto a trabalhar, não. Ainda mais nesse tempo, com esse friozinho, não dá vontade de ficar na cama até mais tarde? Não dá vontade de ficar debaixo das cobertas até mais tarde? Mas nem sempre a gente vai querer ir trabalhar. Tem vezes que vai dar vontade de ficar na cama. Mas a gente não precisa ir. A gente não precisa se esforçar e ir mesmo sem querer. Tem coisas que nós temos que fazer sem querer. E aí a oração, nós podemos dizer que nem sempre nós queremos orar. Tem hora que a carne quer dormir, tem hora que nós estamos ali cansados, não queremos orar. Mas nós temos que fazer mesmo sem querer. Às vezes você não fala também, hoje eu não tô muito afim de comer, tô sem fome. Mas você não precisa comer para se manter vivo? Às vezes você fala, hoje eu tô sem sono, não quero dormir. Mas você não tem que dormir?
Então a oração é a mesma coisa. Nossa diaconisa Osmarina, né, está aí também. Jesus abençoe em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, a oração também é assim. Nem sempre nós vamos querer, mas nós precisamos para nos mantermos vivos espirituais. Então não é você orar só quando você quiser. É você orar até você querer. Não é você orar só quando sentir vontade. Não, irmãos. É orar até sentir vontade. A oração é assim. Primeiro ali é uma luta, é uma batalha. Mas quando você começa a ter contato com Deus, quando você começa a falar com Deus, irmãos, aí o próprio Deus vai operando ali em você, tanto querer quanto efetuar. Às vezes eu coloco ali, né? Quando eu estou trabalhando, eu coloco ali um tempo programado para me tirar um período de oração. E ali eu coloco o relógio para despertar, né? Para quando tiver na hora ali de eu ir trabalhar. E aí, irmãos, às vezes eu tô orando assim, o relógio desperta que eu penso, nossa, passou rápido. No começo, parece que vai demorar que só, né? O propósito ali, quando você separa um tempo para oração. Mas aí, irmãos, quando você começa a orar, quando você vê que não, o tempo voa, quando o relógio desperta, você fala, nossa, até que passou rápido. É assim. Então, temos que querer, temos que se esforçar, irmãos, para nos santificar, para orar, para jejuar, para buscar Deus, para cultuar. Tudo é necessário uma renúncia, tudo é necessário um esforço também. Glória a Deus. Dito isso, já podemos avançar para o subtópico 3, que está aí na sua tela. Subtópico 3. A santidade exigida pela palavra. Irmãos, não se esqueça de deixar aí, de ajudar aí, né? Deixar aí seu comentário, deixar a curtida também, porque isso ajuda, né, o Facebook a não limitar o vídeo, né? Porque às vezes o Facebook limita o vídeo, quando o vídeo não tem muita interação, o Facebook limita e aí não entrega para quase ninguém. Mas quando os irmãos comentam, quando os irmãos curtem, né? Os irmãos vão divulgando aí ele entrega para mais vidas e aí você vai estar fazendo o trabalho também de estar evangelizando outras vidas também. Nós nunca sabemos onde essa palavra pode parar, né? Num coração que precisa. Vamos lá, subtópico 3, a santidade exigida pela palavra. Isso aqui já nos ensina, ó. A santidade, ela é exigida pela palavra. Como eu falei aqui no começo, não é uma coisa que é opcional, não. É uma coisa que é uma necessidade. Tem coisas que não é opcional nas nossas vidas. Por exemplo, você não pode escolher, hoje eu quero respirar, mas amanhã acho que eu não vou querer respirar, não. Agora eu não quero respirar, agora eu não quero comer. Não, isso não é opcional. Isso é uma necessidade. Você precisa respirar, você precisa comer, você precisa dormir, você precisa beber água. São coisas que nós não temos opção. Ou nós comemos ou nós morremos. Ou nós bebemos água ou nós morremos. Ou nós dormimos ou nós morremos também. Não é? Então, irmãos, a santificação também é isso. Ela é exigida, não é uma opção, é uma necessidade. Então não tem esse negócio de, talvez eu me santifique, ou então eu vou viver a vida que eu vivo mesmo e tá tudo certo. Não, irmãos, a santificação, ela é uma exigência. Ela é um critério para a salvação. Amém? Glória a Deus. Dito isso, vamos voltar aqui. Subtópico 3 diz, em nossa jornada cristã, rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida. Desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com o comportamento pecaminoso, visto que em sua lida diária ele tem um compromisso de buscar um estilo de vida santo, pois sabe que sem ele não podemos ver o Senhor. A santificação também nós podemos dizer que é um estilo de vida. É quando nós abandonamos todos os pecados, né? É claro, como eu disse, a gente não consegue de uma vez. A gente vai ali renunciando, a gente vai ali negando, né? Vai abandonando ali os pecados, né, irmãos? O que nós não podemos ter é pecadinho de estimação. Essa área aqui Deus trabalhou e tal, mas essa aqui eu não vou deixar ele mexer, não. Essa aqui eu não deixo ele mexer. Não, não pode, irmãos. Não podemos ter um pecadinho de estimação. Porque esse pecadinho de estimação, sabe o que acontece? Ele vai crescer, ele vai virar um monstro e ele vai nos engolir. Começa ali com uma pequena concessão. Isso aqui é uma besteirinha, é uma coisinha de nada. Mas a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo. Existe uma coisa que é muito perigosa, que é a mente cauterizada. O que é a mente cauterizada? É a mente que não se incomoda mais com o pecado. Vai pecando, 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 e muitas vezes a consequência não vem na hora. Aí a pessoa pensa, tá tudo certo. Deus é comigo, Deus está comigo, tá tudo certo. Uma falsa consciência, né, irmãos, de que está tudo certo. Mas aí, de uma hora para outra,
A Bíblia fala o seguinte em Provérbios: o homem que é corrigido várias vezes e endurece o seu coração, ele será quebrantado ou destruído de uma vez sem que haja cura. Amém, irmãos? Isso é muito sério. Deixa eu tomar um chazinho aqui e a gente já continua. Então diz isso, ó, o homem que é corrigido várias vezes, mas endurece o seu coração para a correção, ele será destruído de uma vez, sem que haja cura. Então o juízo de Deus ele pode vir a qualquer momento, sem a gente esperar, né? Então isso é muito perigoso, irmãos. Então aqui continua dizendo, ó, visto que sua lida diária, ele tem um compromisso de buscar um estilo de vida santo, pois sabe que sem ele não podemos ver o Senhor. Não adianta, se nós queremos ser salvos mesmo, é renúncia, é renunciar ao pecado, é abandonar o pecado. Não adianta, irmãos, não adianta. Olha só, não adianta só a gente falar, eu sei que eu tô errado, eu sei que eu tô errando, eu sei que isso é errado, eu sei que eu tô errando, tô pedindo misericórdia para Deus. Não é só saber que está errando. A questão é saber e fazer algo a respeito. Nós estudamos aqui algumas lições passadas, né? E a lição passada focou muito ali em Provérbios 28:13, que fala que aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa é que alcançará a misericórdia. Então não tem como alcançar o perdão sem arrependimento. E arrependimento não é pedir perdão, pecar, pedir perdão, né? Depois pecar, pedir perdão de novo, pecar, pedir perdão. Não é esse ciclo vicioso. Arrependimento é pecar, pedir perdão e produzir frutos dignos de arrependimento. É isso? Então olha só, irmãos, vamos ler aqui um versículo que aqui está dizendo que a palavra ela exige santidade, né? Então nós vamos ler aqui nossa primeira referência de hoje, colocar aí na sua tela, que está aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Olha só, Filipenses 2:12. Eu gosto muito desse versículo, desde que eu me converti, eu estou sempre lendo ele, né? E quando eu me converti, foi um versículo assim, que falou muito ao meu coração. Deixa eu só diminuir a câmera aqui, irmãos. Só um momento aqui, vou diminuir a câmera, para que não atrapalhe a leitura, né, dos irmãos aí. Deixa eu botar bem pequenininho aqui. Pronto. Vamos lá. Filipenses 2:12 em diante, diz assim, ó: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Evangelista Roberto, né? Está aí também, entrou na live. Deus abençoe Evangelista Roberto em nome de Jesus. Então olha só, irmãos, primeira coisa. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Sempre me chamou a atenção isso, operar a vossa salvação. Então isso significa claramente que nós temos também que reagir à graça de Deus, né? Não é só a questão de esperar tudo por Deus, é uma sinergia, né, irmãos? Nós temos que também estar interagindo com a graça de Deus. Como eu disse, a salvação procede de Deus, origina nele e termina nele. Mas nós temos que responder a isso. Responder, olha só, operando a nossa salvação. Com o quê? Com temor e tremor. Lembrando que temer a Deus não é ter medo de Deus, né? Mas em certo sentido é ter medo né, irmãos? Do juízo, das consequências, em certo sentido sim. Mas não é ter medo do ser de Deus, né? Porque quando nós amamos, nós não vamos ter medo. Quando nós reconhecemos que Ele é nosso Pai, nós não vamos ter medo. Nós vamos ter respeito. O que é temor? Temor é um amor reverente. É um amor com respeito. E a Bíblia fala que temer a Deus é aborrecer o mal. O princípio da sabedoria é temer a Deus. E temer a Deus é aborrecer o mal. Lá em Jó 28, a palavra de Deus vai nos dizer, né? Que nós temos que temer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e afastar-se do mal é o entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e afastar-se do mal é o entendimento. Minha filha já está aí também, Deus abençoe Suzane, em nome de Jesus. E aí continua, irmãos, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Percebeu uma coisa interessante? A nossa parte é operar, é desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Mas olha só o que Deus faz. Ele opera em nós, tanto querer como efetuar. Às vezes você fala assim, Deus,
eu estou com vontade de te servir, mas ainda eu não consigo ter aquele desejo no coração, querer realmente. Estou com a vontade, mas não consigo ter aquele querer mesmo. Aí você pede a ele, você ora a ele: Senhor, opere em mim este querer, opere em mim este efetuar. Senhor, eu estou indo para a igreja arrastado. Senhor, eu estou lendo a Bíblia arrastado, não estou querendo ler a Bíblia. Eu sei que eu preciso, mas eu não estou querendo, não tenho vontade. Não estou querendo ir para os cultos, não estou querendo assistir o estudo bíblico, eu acho chato. Senhor, então você pode orar a Deus. Fala: Senhor, opere em mim o querer. E aí Deus opera tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. E aqui versículo 14, irmãos, olha só: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Olha a nossa parte. Às vezes a gente pensa que é só Deus, né, que tem que fazer tudo. E aqui fala: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. E aqui no versículo 15, olha só a parte da santificação. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha a exigência da santidade aí. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros. A Bíblia nos exige nós sermos irrepreensíveis no meio dessa geração. Mas somente, repetindo aqui, frisando muito bem, né? Mas somente através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém, irmãos? A Bíblia diz o seguinte também, né? A Bíblia diz o seguinte, que nós temos que nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados, que não têm do que se vergonhar e maneja bem a palavra de Deus. Então somos nós que temos que nos apresentar. Como que nós estamos nos apresentando diante de Deus? A pergunta que fica neste primeiro tópico: como que nós estamos nos apresentando diante de Deus? Com uma vida consagrada a Ele, ou estamos levando de qualquer jeito? Ou estamos levando no banho-maria? Com Deus não existe banho-maria. A Bíblia até fala: o sujo, suje-se mais ainda. O limpo, limpe-se mais ainda. Não tem meio termo, não tem negócio de em cima do muro, não tem negócio de ser morno. Não. Com Deus nós temos que ter uma posição definida, uma posição de autoridade. Autoridade no nome de Jesus. Falar: Senhor, eu vou te buscar. Senhor, eu vou fazer a sua obra. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A Bíblia fala que se nós fizermos a obra de Deus relaxadamente, a Bíblia considera isso uma maldição. Lá em Jeremias, não vou me lembrar agora do versículo, acho que é 28:10. Depois, irmãos, pesquisem. Irmãos, vamos fazer o seguinte, uma lição aí para os irmãos interagirem. Pesquisa aí para mim, por favor. Aonde está escrito que maldito é todo aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente? Pesquisa aí para mim e me responda. A Bíblia fala: maldito é todo aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Para não ficar só nas minhas palavras aqui, né? Pesquisa aí e coloque nos comentários, irmãos, para nos ajudar. Nosso levita Jesuíno, né, já está aí também. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, a obra de Deus não pode ser feita relaxadamente. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios também, capítulo 15, nos versículos finais ali, vai dizer o seguinte, que nós temos que ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que não é em vão, tudo aquilo que a gente faz para Deus, né, não é em vão. Amém? Glória a Deus. Dito isso, já podemos aqui avançar. Pesquisa aí o versículo que diz: maldito é todo aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Pesquisa aí para mim, irmãos. Vamos lá, tópico 2. Graças a Deus, irmãos, nós ensinamos muitos jovens lá da igreja nessa questão de ser dedicado. É Jeremias 48:10. Aí, irmão Roberto, foi rápido, hein? Eu achava que era 28:10, só confundi o 2, porque se substituir o 2 pelo 4 fica 48:10. Glória a Deus. Nossa irmã Liette está aí também, Deus abençoe, irmã Liette. Nossa irmã Daniele, né, colocou ali também Jeremias 48:10, tá vendo, irmãos? Maldito é todo aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Então vamos lá. A santificação e seus estágios, subtópico 2. Subtópico 1, a realidade da santificação. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação,
podemos afirmar que se trata de um ato, um estado, é um processo pelo qual o pecador se torna santo. Deixa eu ver se eu esqueci algum versículo aqui. Não esqueci não, nós vamos estar lendo aqui 1 Pedro daqui a pouquinho. Glória a Deus. Ali, ó, o irmão Jesuíno até colocou aí nos comentários, ó. É isso aí, irmão Jesuíno, glória a Deus. Tá aí nos comentários, ó. Vamos ver como é que fala na tradução dele. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Só explicando rapidinho esse versículo aí, porque fala de espada também, né? Ali Deus tinha dado uma ordem, irmãos. O povo de Israel estava em guerra. Deus tinha dado uma ordem do povo de Israel guerrear e matar todos os inimigos ali. Pastor, mas Deus mandava matar. Irmãos, porque se não matasse, aquela geração ali pecaminosa ia passando o pecado para frente cada vez mais. Ah, pastor, mas isso é só no Antigo Testamento. Deus matava só no Antigo Testamento. É? E Ananias e Safira no Novo Testamento? A Bíblia fala que quem matou Ananias e Safira? O Espírito Santo de Deus. Deus é Deus, irmãos. Ele dá a vida e ele tira a vida. Então, olha só. Nesse contexto aqui, de Jeremias 48:10, Deus ele tinha mandado ali o exército vencer os inimigos e quando vencesse, matar todos. Aí teve alguns lá que relaxaram. Ah, já vencemos aqui, não vamos matar não. Deixaram alguns escapar. E Deus tinha dado uma ordem clara. Tá vendo que a ordem de Deus não pode ser desobedecida? Então, muitas vezes, quando Deus manda a gente orar, jejuar, buscar, se santificar, se consagrar, fazer a obra, irmãos, cultuar, ser fiel. Quando a palavra de Deus nos manda fazer isso e a gente não faz, nós estamos fazendo relaxadamente. E aqui a gente está atraindo coisas ruins para as nossas vidas. Amém? Então, olha só, vamos continuar aqui. A realidade da santificação. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado, é um processo pelo qual o pecador se torna santo. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Em segundo, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios. Santificação inicial, ou seja, posicional, né? Você assume uma posição. Santificação progressiva, é o processo que todos nós estamos passando. E o último é a glorificação. A glorificação é só quando Jesus voltar ou quando ele nos escolher. Aí nós vamos ter os nossos corpos glorificados. Glória a Deus. Vamos ler aqui mais uma referência maravilhosa. A Bíblia nos manda ser santos. Por que a Bíblia nos manda ser santos? Está aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Olha só o que diz aqui. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Que está falando em toda maneira de viver. Não é só em algumas áreas. Ah, essa área aqui eu me santifico. Essa outra aqui ninguém mexe não. Não, irmãos. É aqui santo em toda a nossa maneira de viver. Como é santo aquele que nos chamou, nós temos que ser santos também. E aí Pedro, ele pegou essa referência do Antigo Testamento. Vamos ver da onde ele pegou essa referência? Está aqui, ó. Ah não, ainda tem um versículo 16. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Porque está escrito. E aonde está escrito? Aonde que Pedro tinha lido isso, irmãos? Vamos descobrir agora? Perdão, pulei. Não é isso não. Calma aí que eu acho que eu não coloquei aqui. Está escrito em Levíticos 11:45, irmãos. Está escrito em Levíticos 11:45. Pera aí, agora vamos procurar aqui. Procurar junto com os irmãos aqui, que é uma benção de Deus. Levíticos 11. Essa é a Bíblia que eu uso, viu, irmãos? No computador, Bíblia Hábil. É uma Bíblia muito boa. Se você quiser instalar aí no seu computador, Bíblia Hábil. Olha só, então vamos ler aqui. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Tá vendo de onde Pedro pegou essa referência? Lá do Antigo Testamento. Nós aprendemos com isso que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento nos ensina o quê? A exigência de sermos santos assim como ele é santo. Deus é santo e seus filhos têm que ser santos também. Um pé de laranja, ele dá laranja, né?
Um pé de morango, ele dá morango. Um Deus santo, ele produz filhos santos também. Né, irmãos? Glória a Deus. Então, dito isso, vamos aqui avançar para o subtópico 2. Subtópico 2. 3 estágios da santificação. Nós estamos no tópico 2, né? E aqui é o ponto subtópico 2 que nós vamos ler agora. 3 estágios da santificação. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com o novo nascimento, pois por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata-se da santificação inicial ou posicional. Lá em 1 Coríntios 6,11 tem uma referência. Em segundo lugar, há o estágio progressivo da santificação neste mundo, em que o crente se despoja do velho homem e vai se revestindo do novo homem até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Esse estágio leva ao último, o da glorificação. Esse é o momento em que o crente será como Jesus é, e receberá um corpo ressurreto, tal qual o do nosso Senhor, por ocasião da sua aparição após a ressurreição. Pai do Senhor João Kleber, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Então são os estágios da santificação, irmãos. Primeiro, a santificação posicional, né? Nós somos declarados justos, tem ali a justificação, justos diante de Deus. Nós nos posicionamos, mas aí vem o processo de Deus estar limpando, de Deus estar tirando ali os carrapichos, como diz a pastora Marinês, né? Está tirando ali os carrapichos. Os carrapichos, quando você entra dentro do mato, você volta cheio de carrapicho. Você não consegue tirar de uma vez, né? Rapidinho assim, você não tira rápido. E tem carrapicho que dói mais que os outros, né? Tem uns que é umas bolinhas assim, cheias de espinha. Quando você vai tirar, às vezes sai até sangue. Tem carrapicho que dói mais, são mais difíceis de tirar. Então não é tirado de uma vez. Nós não vamos ser assim, santificados de um dia para o outro. É um processo. Esse processo é um processo longo. Às vezes é um processo doloroso. Às vezes é um processo tão difícil que às vezes dá vontade de desistir. Às vezes dá vontade de voltar atrás, né? Mas tudo isso faz parte, irmãos. Tudo isso faz parte para o nosso aperfeiçoamento. Porque quando a Bíblia fala santo, não é no sentido de ser perfeito. Santo é no sentido de ser separado. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, vai dizer que Jesus mesmo, ele levantou uns para pastores, para apóstolos, para profetas, para evangelistas. E ele fala, para o aperfeiçoamento dos santos. Para o aperfeiçoamento dos santos. Note que são santos, mas não são perfeitos, né? Então esse é o processo. Eu já dei esse exemplo várias vezes e vou dar. E toda vez que a gente fala de santificação, nós temos que dar esse exemplo. Que às vezes os irmãos podem até estranhar, né? Pastor, o senhor repete. Às vezes o senhor repete uma coisa várias vezes, mas isso é para que a gente memorize. O apóstolo Paulo, ele falou para os crentes de Filipos. Ele falou: eu não me canso de dizer para vocês sempre as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. Não me canso, né, de dizer para vocês os mesmos conselhos, né, porque é segurança para vós. Então, para que a gente, memorize. A questão não é o tanto que o pastor repete. A questão é o tanto que você aprende. A questão é o tanto que você memoriza e o tanto que você começa a colocar em prática na sua vida, amém? Então, nós vamos dar o exemplo aqui do filtro de barro, né? Quem já tomou água no filtro de barro? Hoje em dia, nem sei se... Hoje em dia é poucas pessoas, né? Que tem um filtro de barro em casa. Mas tem muita gente que gosta, né? Fica a água geladinha ali, dá uma esfriadinha na água. Mas o filtro de barro, assim quando você compra ele, a primeira água que você toma do filtro de barro, não é uma água que vem com gosto de barro? Mas ali tem a vela, né? E ali vai passando água. A água vai passando pela vela, a água vai passando. E ali, quanto mais a vela ali é lavada pela água, a vela ali, ela produz uma água sem gosto, né? A água vai ficando mais limpa, vai ficando sem gosto. E a água, irmãos, é assim nas nossas vidas também. É como a palavra de Deus. Quanto mais a palavra de Deus passa por nós, essa vela pode ser comparada com o nosso coração, né? Quanto mais a palavra de Deus vai ali lavando o nosso coração, lavando, mais nós vamos perdendo o gosto deste mundo também. Amém? Dito isso, já vamos aqui avançar para o próximo tópico. Subtópico 3. O alvo da santificação. Segundo o estudo dos 3 estágios da santificação,
percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. O alvo, aqui está dizendo, né? O propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Deus, ele tem o seu caráter. E o caráter de Deus é um caráter santo. E o que é caráter? Aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. O caráter não é aquilo que nós somos diante do homem, não. Aquilo que nós somos diante do homem é a reputação. Nós nos esforçamos para manter uma boa reputação diante do homem. Isso também é saudável. Mas aquilo que nós mostramos diante do homem se chama reputação. Mas aquilo que nós mostramos diante de Deus é o caráter. Porque é diante de Deus é que ninguém vai estar vendo, né? Só Deus. É aí que nós vamos renunciar todas as coisas diante de Deus. Às vezes nós nos preocupamos muito com o que as pessoas vão achar, com o que as pessoas vão dizer, mas nós temos que nos preocupar muito mais com aquilo que Deus está vendo sobre a minha e sobre a sua vida. Porque os olhos dele são como chamas de fogo, que estão contemplando os bons e os maus, é o que diz a palavra do Senhor. E aqui, irmãos, nós podemos dizer uma coisa interessante. Deixa eu passar para o tópico 2, que aí... Aliás, pro tópico 3, né? Nós já vamos pro tópico 3. Deixa eu só conferir aqui um pouquinho. Deixa eu conferir aqui para não me perder, é isso mesmo. Então nós vamos passar pro próximo tópico aqui, que eu quero falar uma coisa interessante para os irmãos. Olha só. Tópico 3. O julgamento do Deus Santo. Subtópico 1. O Deus Santo. A Bíblia revela Deus como o Santo de Israel, como um monte santo. Os serafins declaram sua santidade, e em santidade ninguém pode se igualar a Deus. Aqui eu quero trazer um ensinamento, um princípio, e eu quero que você memorize esse princípio. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Já viu aquela pessoa que gosta muito de dinheiro? Aquela pessoa que é vidrada em dinheiro, só fala em dinheiro? Dinheiro o tempo todo, dinheiro. Quando você olha para aquela pessoa, você já lembra de dinheiro. Não é verdade? Quando você olha para aquela pessoa, você já pensa... Não, aquilo ali é... Já parece que você já enxerga uma nota na testa dele. Aquele símbolozinho da nota do dinheiro. Então, irmãos, nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Pastor William, onde está escrito isso? Vamos lá. Isso aqui é muito interessante. Ó. Salmo 115. Vamos lá para o Salmo 115. Versículo 4 em diante. Salmo 115 fala muito ali dos ídolos, né? Nós vamos ler o versículo 4 em diante. Diz assim, ó. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Agora olha só o versículo 8. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. A eles se tornem semelhantes os que o fazem. Sabe o que está dizendo aqui? Tem uma tradução que diz assim, ó. Torne semelhantes a eles, ou seja, aos ídolos. Tornem semelhantes aos ídolos aqueles que os adoram. Tá vendo? Torne-se semelhante aos ídolos aquele que os adoram. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Essa passagem está falando de ídolos, né? Aí fala, ó, tem boca, tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Já viu aquela pessoa que é cego ali pelo ídolo? Aquela pessoa que está na idolatria e não consegue se libertar da idolatria, não quer se libertar da idolatria? Aí você mostra na Bíblia, olha que está dizendo que idolatria é pecado. Adorar a imagem é pecado. Aí a pessoa está lendo ali, irmãos, mas a mesma coisa não está enxergando. Tem olhos, mas não vê. Vai dizer que os ídolos têm boca, mas não falam. Ou seja, se a gente adorar ídolos, a nossa palavra não vai ter poder. Tem boca, mas não fala. A nossa oração não vai ter poder. A nossa palavra não vai ter poder. A nossa pregação não vai ser eficaz. Não vai ter poder. Nós vamos ter boca, mas não vamos falar. Não vai ter poder, irmãos. Está dizendo que tem pés, mas não andam. Quem adora ídolos não consegue caminhar espiritualmente. Está sempre ali na mesma, sempre no mesmo lugar. Não consegue
caminhar espiritualmente, quem tem um ídolo no coração. Vai dizer também que tem ouvidos, mas não ouvem. Ou seja, a gente vai pregar, falar, isso é pecado, isso não pode. A pessoa não tem ouvido, mas não ouve. Não vai ouvir. Não dá nem ouvidos. É claro que nós estamos falando aqui de imagens, mas ídolos não é só imagens. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nos nossos corações. Então, quem adora ídolos se torna semelhante aos ídolos. E por que muitas vezes a pessoa prefere adorar um Deus assim, pastor William, que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda? Porque é muito... Me falhou a palavra, meu Deus do céu. Quando a pessoa adora ídolos assim, irmãos, parece uma coisa muito agradável, uma coisa muito boa de adorar um ídolo assim, né? Porque a pessoa vai pensar, esse ídolo tem olhos, mas não vê, não vai ver o que eu estou fazendo. Tem boca, mas não fala, não vai corrigir o meu erro. Conveniente é a palavra, lembrei. É muito conveniente, né, adorar o ídolo. Tem olhos, mas não vê, então eu posso fazer qualquer coisa que não vai ver mesmo, o ídolo. Tem boca, mas não fala, então não vai me dar bronca, não vai me corrigir, não vai fazer nada. Né, irmãos? Então Agora a Bíblia fala que o nosso Deus, ele tem olhos e os olhos dele são como chamas de fogo. A palavra de Deus vai dizer que as mãos dele apalpam, que as mãos dele não está encolhida para que não possa salvar. Ele tem boca e fala, e muitas vezes ele diz, assim diz o Senhor. Irmãos. Então, nosso Deus, ele é santo. Se nós adorarmos ídolos, vamos nos tornar semelhantes aos ídolos. Mas se nós adorar um Deus que é santo, nós vamos ser santos também. Porque assim como ele é santo, nós temos que ser santos também em toda a nossa maneira de viver. Então, o segredo também da santidade é adorar a Deus, que nós vamos nos tornar semelhantes a ele. Lá em Romanos 8:29 vai dizer isso, né? Que Deus também nos escolheu para nós sermos conforme a semelhança do seu Filho primogênito, né? Vai dizer isso também. Então, dito isso, eu creio que nós já podemos aqui avançar. Deixa eu ver se eu deixei algum versículo para trás. Não deixei. Vamos lá. Tópico 3 já li, né? Vamos ler o subtópico 2. Subtópico 2 desse último tópico. E nós já estamos aqui caminhando para o final. Santidade exigida a todos os crentes. Lembrando que essa aula é número 10. Faltam 3 aulas. E já tem a nova revista, viu? Para quem quiser ir à nova revista. Já está vendendo a nova revista do próximo trimestre. Próxima aula eu vou ver se eu trago aqui a próxima revista, né? Para os irmãos se inteirarem. Mas vai ser ali uma revista bem abençoada também, né? No livro de Esté, no livro de Ruth. Vai trazer ali ensinamentos muito maravilhosos para as nossas vidas. E vai ser uma bênção de Deus. Amém? Quem quiser já entra em contato, vai entrando em contato aí. Porque a gente pega essas revistas por encomenda. É por encomenda para não sobrar, né? Para não desperdiçar. Então vamos lá. Subtópico 2. Santidade exigida a todos os crentes. A Igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a Igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa e sem defeitos diante de Deus. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. Empenhamo-nos a nos consagrarmos a Deus em verdadeira santidade. Então aqui fala de uma verdadeira santidade. E sempre nós frisamos aqui, se existe o verdadeiro, é porque existe o falso também. E a Bíblia fala algo, eu vou até procurar um versículo aqui com os irmãos. A Bíblia fala algo aqui que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que falou, já está aqui o versículo, né? Foi o próprio Jesus Cristo, irmãos, que ensinou ali para os seus discípulos. Olha só o que Jesus Cristo disse sobre essa questão, né, de se existe o verdadeiro, existe o falso. Então, se existe a verdadeira santidade, existe também a falsa santidade. Mateus 15:8, olha só. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, se aproxima com a boca, né, dá glória a Deus, honra com os lábios, né, Deus é bom, Deus é fiel, mas e o coração? O seu coração, ou seja, o seu homem interior. Aqui diz, mas o seu coração está longe de mim. Então veja que é uma vida de aparência, né? É uma vida de máscara que Deus não quer que nós vivamos, irmãos. Assim como existem os verdadeiros adoradores, a Bíblia fala, esse versículo eu acho tão forte. Fala que Deus, ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Se existe o verdadeiro, existe o falso. E um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que tudo vê,
ainda está procurando um Deus que vê tudo, que pode todas as coisas, mas está procurando. Se ele está procurando, é porque realmente não é fácil achar, né? Verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Temos que entregar uma verdadeira adoração para Deus. Temos que ter cuidado, irmãos, para não se tornar aquela coisa mecânica. A gente está na igreja ali só aquela coisa mecânica, não, irmãos. Temos que estar na igreja dando lugar para Deus, dando glória a Deus. Às vezes o pregador, o pastor ou o grupo de louvor vai pedir para a igreja dar glória a Deus. Tem gente que acha chato, né? Eu também, quando era novo convertido, eu não entendia isso, eu achava chato. Pastor fica pedindo para dar glória a Deus. Mas, irmãos, isso é porque um contagia o outro. É para contagiar a igreja, é para despertar a igreja. É claro que muitas vezes, é como eu falei, nem sempre a gente vai querer. Mas quando a gente começar a praticar, irmãos, o próprio Deus, ele vai derramar a unção dele nas nossas vidas. Então às vezes a gente tá ali, quer ficar caladinho, mas irmãos, se a gente começar a dar glória a Deus, a Bíblia fala, abre a sua boca e eu a encherei. Quando um começa a dar glória ali, aleluia ali, contagia o outro, contagia quando vê que a igreja tá cheia da unção. Os anjos não ficam calados diante de Deus. Os anjos estão lá sempre falando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Se os anjos dão glória, por que a gente não vai dar, irmãos? Então é contagiar uns aos outros. O pregador pede para você dar glória, não é para exaltar ele, não. É para exaltar o nome de Deus e para contagiar toda a igreja. Porque o crente tem que ser avivado. A igreja tem que ser avivada, irmãos. Não pode ser aquela frieza. Tem que ser uma coisa abençoada. É assim que Deus gosta. É assim que Deus se agrada. Nosso Deus é um Deus festeiro. Pastor William, o senhor está falando heresia. Não estou. Pode ir no Antigo Testamento que você vai ver ali várias festas que tinham sobre o povo de Israel. A Bíblia fala que Deus vai nos receber com uma festa. As bodas do Cordeiro. Nosso Deus é um Deus festeiro. Mas a pessoa fala, Deus não está olhando para a quantidade. Tudo bem, irmãos. Deus não está olhando para a quantidade, está olhando para a qualidade. Mas Deus, ele quer a casa dele cheia também. Tem uma parábola lá no livro de Lucas. Não vou me lembrar agora o versículo de cabeça. Mas tem uma parábola no livro de Lucas. Que fala ali que o rei mandou ali, né, os seus servos convidar as pessoas para a festa. Aí as pessoas começaram a dar desculpa. Eu tenho que cuidar da minha fazenda. Eu tenho que cuidar dos meus bois. Eu tenho que fazer isso. Eu não posso ir. Aí Deus mandou chamar todos ali. Os aleijados, os mendigos. Mandou chamar todos. E ali forçar eles a entrar na festa. Forçar no sentido de insistir a entrar na festa. Ele falou, vai lá e busque todos eles ali para que a minha casa fique cheia. E aí, Deus gosta de casa vazia ou de casa cheia? Para que a minha casa fique cheia. O problema, né, que muitas vezes as pessoas que não querem, mas que Deus quer, ele quer. A culpa não é de Deus, né? Então, irmãos, dar glória a Deus, abrir nossa boca, agradecer a ele, glorificar. É glória misturada com aleluia, glória que sobe, glória que desce. Abra a sua boca e eu encherei. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Um testemunho aqui rapidinho, já estamos terminando, irmãos. Um testemunho aqui rapidinho para os irmãos. Certa vez eu fui lá na Ceilândia, tava tendo festa, uma comemoração, né, na igreja. Tava tendo uma comemoração, se eu não me engano era o aniversário da igreja. E eu fui lá na Ceilândia. Aí, na Resgate, né, era Resgate ainda. Aí eu fui lá e nesse dia eu tava bem assim, tava desanimado. Fui pra igreja, igual eu falei, tem vezes que a gente não vai querer, né? Mas a gente tem que fazer muitas coisas, às vezes sem querer mesmo. Aí eu fui. Não tava muito animado não, mas fui. Aí chegou lá, irmãos. Chegou lá, eu tava na posição que eu tava sentado, com as mãos e com os braços cruzados. Olha só, preste atenção que isso é forte. Eu estava sentado com as mãos e com os braços cruzados, lá na igreja. Sentado na cadeira, com as mãos e com os braços cruzados. E ali, começou ali os louvores, começou ali a unção na igreja, né? Vários irmãos já dando glória a Deus, vários irmãos ali no poder de Deus, dando glória, dando aleluia, chorando. E eu tava frio. Eu tava aquele negócio duro ali no coração. Tava me sentindo uma terra seca. Aquela música do Júdice de Oliveira, né? A terra seca sou eu. Tava me sentindo isso. E ali, teve uma hora que Deus, ele falou comigo. O Espírito Santo falou comigo. Falou assim, tá vendo aí, meu filho, o jeito que você tá? Você está com suas mãos e com as suas pernas cruzadas. Como se você tivesse preso. Como se você tivesse amarrado. Aí o Espírito Santo falou assim comigo. É assim que o diabo quer te ver, ó. Aprisionado. Com os braços, com as mãos cruzadas aí. Com os pés cruzados. É assim que o diabo quer te ver.
aprisionado, sem dar glória a Deus. Irmãos, na mesma hora eu me levantei. Na mesma hora eu me levantei, comecei a dar glória. Aproveitei que uma irmã estava dando muita glória lá, comecei a acompanhar ela. Comecei a dar glória também, comecei a dar aleluia, levantei meus braços para o alto, irmãos, me libertei. Irmãos, comecei a chorar. Comecei a chorar na igreja e agradecer a Deus. Falei, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. Foi uma libertação. Foi uma libertação. Então, quando você estiver, né, em algum culto, assim, desanimado, que você achar também que você não está ali, entendeu, irmãos? Peça a Deus. Levante as mãos. Se expressar, levantar as mãos é se expressar. Sabe o que significa levantar as mãos? Significa sinal de rendição. É sinal de rendição. Quando um ladrão vai roubar, ele não fala mãos ao alto? Não fala? Quando a igreja também levanta as mãos para o alto, a igreja está mostrando ali que está se rendendo à santidade de Deus, se rendendo a Deus. Amém, irmãos? Então tudo isso é importante nas nossas vidas. Amém? Dito isso, vamos para o último tópico e já vamos encerrar aqui. Último subtópico. Santidade e justiça de Deus. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Como vimos, essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João. Ele é luz e nele não há treva alguma. 1 João 1,15. O apóstolo João também falou, né, irmãos? Assim como ele é santo, procure vocês também viver santos, né? Assim como ele é santo, vocês também se tornem igual a eles, procure viver santo, né? Toda a sua maneira de viver. O apóstolo João também deixou nessa direção aí. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia de sua justiça com a lei. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que ele é santo, reto, justo e verdadeiro. O ensino que fica nesse último tópico é que nós não podemos abraçar alguns atributos de Deus e desprezar outros. Às vezes a pessoa só abraça o atributo do amor. Ah, Deus é amor, Deus é amor. Ele é amor, irmãos, mas ele é justiça também. Ele é amor, mas é disciplina também. Ele é amor, mas é castigo também. Ele é amor, mas é justiça também. A Bíblia não diz, né? Apesar de Deus ser amor, a Bíblia não fala que Deus possui amor, que Deus tem amor. Não, a Bíblia fala que Deus é amor. A essência de Deus é amor. Essa é a essência dele. Mas ainda assim, a Bíblia não fala que Deus é amor, amor, amor. Mas diz que Deus é santo, santo, santo. É o atributo que é enfatizado 3 vezes, né? Deus é santo, santo, santo. Amém? Então não podemos abraçar somente o amor e esquecer da justiça. Muitos neste mundo estão abraçando somente o amor, mas estão se esquecendo da justiça também. Muitos estão até pregando isso. Ah, Deus é amor, ele perdoa tudo, ele perdoa todos. No céu, irmãos, Deus aceita todos, mas não aceita tudo. É necessário arrependimento, sim. É necessário santificação, sim. É necessário abandonar o pecado, sim. Porque se não abandonarmos, nós não veremos ao Senhor. Amém? Dito isso, vamos para a conclusão e já vamos estar encerrando essa lição abençoada. Conclusão diz: na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência da santidade de Deus para que possa tomá-la como padrão perfeito de vida. Nosso padrão é Deus, nosso modelo é Jesus Cristo, ele é o nosso maior modelo. Pastor, como é que eu devo ser santo? Olhe para Jesus, imite ele, né? Devemos sempre progredir em santidade desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final de nossa jornada. Então é até o fim, é aquele que perseverar até o fim. Quem desistir na metade não adianta, né? Quem ficar ali só no começo não adianta, desistir na metade não adianta. Temos que ir até o fim. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Glória a Deus, irmãos, tá vendo? Se a gente não buscar essa santificação, tem consequência e essa palavra não pode mudar, né? Apenas para agradar os nossos corações, não. É santificação, é arrependimento, é abandonar o pecado que a palavra do Senhor nos ensina. Glória a Deus, irmãos. Esta foi a lição de hoje. Quero agradecer a todos que estiveram aí na live, todos que vão assistir depois também, que Deus possa estar abençoando sua vida. Te espero aqui na próxima lição número 11, é a realidade bíblica do inferno. Meu Deus. Olha, irmãos, a próxima lição, a realidade bíblica do inferno, né?
Muitos que pensam que o inferno não existe, alguns pensam ali que a alma vai ser destruída e pronto, tudo acaba por ali mesmo. Creio que nós vamos falar disso, né, na próxima aula, e vai ser uma aula abençoada por Deus. Te espero na próxima aula e que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, seu casamento, seu trabalho, o fruto do seu trabalho, sua parentela. Deus abençoe seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Deus te abençoe em todas as áreas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre. E quem crê, diga amém, digite amém, né? E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar.